Os pássaros são um dos grupos mais reconhecidos e diversos de vertebrados modernos. Suas taxas de crescimento supercarregadas e metabolismo se destacam entre os animais vivos, e seus grandes cérebros, sentidos aguçados e as habilidades de muitas espécies de imitar vocalizações e usar ferramentas os tornam alguns dos organismos mais inteligentes do planeta. Mas há séculos, uma questão foi debatida: como as aves evoluíram e como as asas e as penas chegaram pela primeira vez em pássaros. Para descobrir isso, os cientistas vasculham o registro fóssil. Nas últimas 2 décadas, uma série de novas descobertas de fósseis e estudos filogenéticos e macroevolutivos transformaram nossa compreensão de como os pássaros se originaram e se tornaram tão bem-sucedidos. Biólogos há muito tempo procuram descobrir como vários grupos de animais e suas principais características evoluíram. Com os pássaros não foi diferente. Durante grande parte dos últimos 2 séculos, foi um mistério em como eles evoluíram. Mas nas 2 últimas décadas, uma riqueza de novas descobertas fósseis, análises filogenéticas moleculares de pássaros vivos e análises macroevolutivas quantitativas revolucionaram nossa compreensão nas origens da evolução das aves. Quando Charles Darwin escreveu A Origem das Espécies, ele argumentou que cada grupo de animal evoluiu de um pré-existente. Ele previu que encontraríamos fósseis com recursos que ligavam um grupo principal a outro. Na verdade, ele apostou sua teoria da evolução sobre a existência desses intermediários. Mas nenhum fóssil ainda era reconhecido que descrevesse essas transições. Apenas 2 anos depois, que alguns paleontólogos descobriram em uma pedreira de calcário na Alemanha um fóssil de uma criatura surpreendente. E essa criatura que abalou o mundo científico nos levou a identificar em que parte da árvore genealógica os pássaros estão. Esse emplumado mostra uma ligação evolutiva entre aves e o ramo dos répteis chamados dinossauros. Apesar de muitos cientistas não acreditarem no início, hoje é evidentemente claro que os pássaros evoluíram dos dinossauros e têm uma história evolutiva profunda. Não dos dinossauros como saurópodes, mas de um outro grupo que andavam sobre 2 pernas. O grupo em si dos dinossauros, ou dinossauria, é subdividido em 2 grupos, e foi os terópodes que deu origem aos pássaros. Foi há 240 milhões de anos atrás que os ancestrais mais distantes dos primeiros terópodes formaram os ossos ocos das paredes finas que dariam às aves posteriores de dinossauros voadores os esqueletos leves que precisariam para decolar do chão. E um osso específico das aves, que é a fúrcula, ou mais conhecido como osso da sorte, também se desenvolveu no período Triássico. Essa estrutura em pássaros modernos tem a função de fortalecer o esqueleto do tórax e nos primeiros dinossauros planadores ajudou a manter a estabilidade do voo. Para sermos mais específicos, dentro do grupo dos terópodes conhecemos os Maniraptoras, e foi neste clado que conhecemos os primeiros dinossauros bípedes com penas. Basicamente, as penas são estruturas epidérmicas complexas que evoluíram de escamas reptilianas. Com base em evidências fósseis, sabemos que os primeiros terópodes não aviários com penas simples de filamento único viveram há cerca de 190 milhões de anos atrás, mas as estruturas mais complexas de penas só vieram mais tarde. Um terópode de 175 milhões de anos atrás preserva uma combinação de filamentos simples e protopenas exclusivas. Calidodromeus tem estruturas filamentosas em grande parte de seu corpo, incluindo a cabeça e o tórax, mas os arranjos mais complexos em forma de penas são encontrados principalmente em seus braços e pernas, um arranjo típico de muitos dinossauros carnívoros com penas. Pela primeira vez, encontramos estruturas mais complexas e compostas junto com outras estruturas mais simples semelhantes a cabelos em um dinossauro herbívoro, e isso é muito semelhante às protopenas encontradas em terópodes carnívoros. Os cientistas argumentaram que os filamentos em forma de bigodes representam um estágio inicial na evolução das penas, e são provavelmente os precursores evolutivos das penas verdadeiras.
Essas armações nos abacalecas eram pequenas, primitivas e careciam de estruturas, nem longe dignas de alçar voo, mas elas nos mostram que muitos dinossauros tinham penas ao invés de escamas. E o desenvolvimento dessas estruturas em dinossauros revelam formas de filamentos que são inferidos antecipadamente pela origem do folículo da pena. E isso resultou em estágios diferentes e mudanças na morfologia das penas. A função da primeira pena não estava relacionada ao voo nem à exibição. Provavelmente, a função original das primeiras penas estava relacionada à termorregulação e hipermeabilização, como é observado nos pinguins da atualidade. As penas dos pinguins fornecem isolamento e ajudam a manter seus corpos aquecidos. É provável que a origem das primeiras penas em dinossauros também tenham tido a mesma função. Com base na evidência de alguns dinossauros como os abacalecas, os cientistas agora acreditam que as chamadas penugens de dinossauros cobriam os corpos de alguns terópodes, e as penas foi particularmente a característica fundamental da grande transformação dos dinossauros para as aves, porque foi a inovação que impulsionou o sucesso dos pássaros. Depois das penas, a evolução de uma asa primitiva no Jurássico Superior foi o ponto crucial e aparece no grupo Aviala. Este clado inclui todos os táxons extintos como Archaeopteryx e as aves modernas. Archaeopteryx não é um pássaro ou mesmo um ancestral direto dos pássaros modernos, mas sim uma ave muito importante no registro fóssil que é intermediário entre dinossauros e pássaros. Trilhando a linha entre aves e dinossauros, o dinossauro emplumado Archaeopteryx foi a primeira criatura com penas a mostrar uma ligação evolutiva entre aves e répteis, e ele forneceu pistas importantes para os estágios iniciais do voo dos pássaros. Existem fósseis de penas mais antigas em dinossauros, mas as penas podem não ter tido as características das penas de voo que estimularam o Archaeopteryx a planar. O Archaeopteryx viveu há 150 milhões de anos atrás e tinha algumas das características de pássaros modernos, como penas que eram simples e simétricas em suas palhetas, mas também tinham muitas características de dinossauros, por exemplo, uma cauda longa ossuda e pontas dos dedos com garras e dentes. No entanto, as evidências indicam que essa criatura não tinha os grandes músculos peitorais associados aos pássaros voadores modernos, então pode não ter sido um voador forte. Ele apresentava ossos ocos e de constituição leves. Os 3 dedos nas mãos foram reduzidos dos 5 dedos possuídos por seus ancestrais comuns. Essa redução continuou em pássaros modernos nos quais os polegares desapareceram quase completamente e os 2 dedos restantes se fundiram dentro da asa. Todos os parentes mais próximos do Archaeopteryx, como o Microraptor, compartilhavam desse recurso, e todos eles usavam essas garras longas para poder massacrar suas vítimas. É como as águias e falcões fazem hoje atualmente. De acordo com um novo estudo recente baseado em raio-x feito para analisar o corpo da criatura, as adaptações do esqueleto que acompanhavam estruturalmente os modos locomotores revelam que o Archaeopteryx era capaz de voar, ou pelo menos planar em curtas distâncias. Muitos pesquisadores presumiram que o Archaeopteryx exibia uma forma muito primitiva de voar que seria equivalente a voar de árvore em árvore. Embora esse dinossauro possa não ser o ancestral direto dos pássaros, ele é um dos dinossauros que tem a relação filogenética mais próxima dos pássaros modernos. Archaeopteryx evoluiu com seu poder de voar, mas em cerca de 130 milhões de anos atrás, no início do Cretáceo, outro emplumado apareceu com 4 asas e longas penas. Microraptor desenvolveu penas de voo especializadas em todos os 4 membros, e embora essas penas dessem impulso e ajudassem o animal a se manter no ar, ele não tinha os músculos de voo para sustentar o voo agitado por longas distâncias. Alguns cientistas propõem que ele pode ter sido capaz de decolar do solo e voar a curtas distâncias. Microraptor representa uma das poucas aves antigas que contém voo motorizado, ao invés de ter sido um planador como o Archaeopteryx. As penas assimétricas e as características da cintura escapular indicam que ele poderia voar por conta própria em vez de simplesmente planar.
Essas asas eram grandes o suficiente para gerar a sustentação necessária para o lançamento motorizado em voo. Mesmo sem um curso de voo totalmente vertical, um estudo de 2016 sobre a capacidade de voo simples em paravianos demonstrou que o Microraptor era capaz de corrida inclinada com auxílio da asa. As impressões de pena no fóssil dessa criatura mais uma vez nos revelam as cores do animal e como elas podem ter desempenhado um papel fundamental na vida das aves, atuando desde a camuflagem, termorregulação e também na seleção sexual. O exame dos componentes das penas em penas fósseis e preservadas começou a revelar como a coloração delas pode ter desempenhado um papel na vida dos dinossauros. Paleontólogos do Museu de História Natural de Pequim comparou as características dos melanósomas do dinossauro paraviano Microraptor nas encontradas em pássaros existentes, o que sugere que suas penas eram escuras e com um fenômeno que os paleontólogos chamam de iridescência. A capacidade desses arranjos indicam que esse dinossauro tinha o mesmo brilho metálico que você vê em beija-flores e pavões do mundo moderno. E mais uma vez, vemos dinossauros com penas muito semelhantes com os seus parentes modernos. A existência dessa refletância de cor sutil, juntamente com aspectos morfológicos da cauda emplumada, sugere um papel importante para a sinalização da evolução inicial das penas, pois sugere que Microraptor teria usado principalmente a iridescência durante as exibições de namoro. Já as penas da cauda estão em uma nova configuração diferente do que foi proposto anteriormente, e ao invés de ser apenas uma pena, agora sabemos que duas penas se projetam no final da cauda, e mais uma vez está relacionado com a sinalização sexual. As penas nesse estágio estavam desempenhando papéis diferentes, mas estavam sendo modificadas para o voo. Alguns paleontólogos afirmam que a configuração de 4 asas no Microraptor implicou que o voo evoluiu através de um estágio de planagem de 4 asas. A posição filogenética do Microraptor, no entanto, sugere que ele divergiu da linha evolutiva principal que leva aos pássaros e ao voo, de modo que a condição de 4 asas do animal é um estado incomum na evolução independente. Mesmo assim, as características do Microraptor não indicam como o voo oscilante se originou, e muito menos nos explica como a configuração de 4 asas se reduziu a 2 asas. Até que os paleontólogos descubram fósseis dos primeiros pássaros, podemos contar com o Microraptor para nos ajudar a compreender pelo menos um dos caminhos evolutivos para o voo. Mas outras espécies de aves posteriores do Cretáceo, como Confuciusornis, eram aves mais avançadas no sentido de que estavam evolutivamente mais próximas das aves modernas. Além de penas adequadas para o voo, esta foi uma das primeiras aves conhecidas a ter uma cauda ossuda menor e um focinho triangular com bico sem dentes. Um estudo de melanosoma realizado em fósseis de Confuciusornis sugeriu que ele tinha penas escuras em seu corpo e penas escuras e brancas em suas asas. Os bicos de Confuciornithides foram tratados como estruturalmente equivalentes aos das aves modernas, pois eles exibem o bico solto que, comparado a algumas aves modernas, pode indicar que os bicos operou em um regime de baixo estresse adequado para a alimentação com alimentos macios. Presume-se que Confuciusornis tenha sido um voador muito competente, com base em suas asas extremamente longas e com penas fortemente assimétricas. A extensão do pró- e pós-potágio e as robustas raquetes de penas primárias são evidências de que Confuciusornis era capaz de voo motorizado e batia suas asas com frequência para manobrar o voo. Dessa forma, ela desafiou a gravidade. Confuciusornis foi a primeira ave a sentir a liberdade de voar sem restrições. As aves mais primitivas descendiam recentemente de dinossauros terópodes e ainda tinham caudas longas e finas de terópodes. Em Confuciusornis, a cauda já desapareceu e foram substituídas por vértebras da cauda fundidas, ou pigóstilo como das aves modernas. No decorrer do Cretáceo, o grupo Aviala se diversificou, evoluindo para vários grupos de anatomia e ecologia diferentes. Grande parte da variedade anatômica das aves está relacionada com seus crânios, e em particular
com seus bicos como o do Confuciusornis. O bico é um órgão único entre os vertebrados e foi um arranjo evolucionário que modificou várias vezes na história. E há cerca de 95 milhões de anos atrás, uma ave do grupo Ornithura, um subgrupo derivado que inclui pássaros modernos e seus parentes fósseis mais próximos, mostra como era o bico do pássaro quando apareceu pela primeira vez na natureza. Os cientistas conseguiram arrancar de uma rocha o fóssil que preserva o bico em transição dessa ave e reconstruíram em um modelo 3D. Relatou-se que Ichthyornis tem o primeiro bico de pássaro. Não se trata do órgão por completo, mas apenas a ponta do final do bico. Essa pequena pinça foi usada principalmente para agarrar os peixes, o que sugere uma dieta piscívora para essa ave. O crânio de Ichthyornis apresenta características muito próximas das aves modernas, mas também dos dinossauros antigos. Os pássaros modernos não têm dentes. Em contraste, a mandíbula em forma de pinça do Ichthyornis tinha dentes afiados e pontiagudos com a mandíbula de seu ancestral dinossauro. As análises dos fósseis também revelaram que o tamanho relativo do cérebro do Ichthyornis era maior do que os seus ancestrais dinossauros. Como é o caso de pássaros modernos, a expansão do cérebro maior provavelmente refletiu na necessidade de mais capacidade de processamento do cérebro para voar. Isso também nos dá as percepções sobre as características anatômicas como a aparência de cérebros maiores. Embora os Ichthyornis possuíssem mandíbulas altamente musculosas, a transformação em pássaros modernos começou aqui, permitindo as etapas necessárias para desenvolver estruturas anatômicas que poderiam suportar um cérebro maior e músculos mandibulares menos poderosos. A origem dos pássaros envolve muito mais do que a evolução do voo e das penas, e uma ave descoberta na Antártica pode nos fornecer mais sobre características sonoras dos primeiros pássaros. Vegavis é a primeira ave neonírtina inquestionável do registro fóssil, porque preserva o órgão vocal mais antigo conhecido denominado siringe. Essa descoberta e a aparente ausência da siringe em fósseis de dinossauros não aviários da mesma idade indicam que o órgão pode ter se originado no final da evolução das aves e que outros dinossauros podem não ter sido capazes de produzir sons semelhantes aos chamados das aves que conhecemos hoje. A forma assimétrica da siringe indica que Vegavis poderia ter feito sons de buzina por meio de duas fontes de som na parte direita e esquerda do órgão. A descoberta de Vegavis é muito importante na evolução das aves, pois nos mostram que, no final do Cretáceo, imediatamente antes do impacto do asteroide, as aves que se assemelhavam às formas modernas já viviam ao lado de dinossauros não aviários. Este é outro passo importante para descobrir como soavam os dinossauros, além de nos dar uma visão sobre a evolução do comportamento vocal. Uma vez, poderíamos dizer que todos os dinossauros morreram, mas a origem dos pássaros é agora uma das grandes transições mais bem compreendidas na história da vida. Hoje, sabemos que os pássaros evoluíram dos dinossauros e, portanto, são dinossauros, da mesma forma que eu e você somos um tipo de mamífero. Eles evoluíram dos dinossauros terópodes durante o Jurássico, e seu plano clássico de corpo pequeno, leve, com penas e alado foi montado gradualmente ao longo de dezenas de milhões de anos de evolução. Essa diversidade de formas evoluiu em diferentes paleoaves em vez de uma explosão de inovação em um único animal. A evolução projetou novas formas, as experimentou e descartou a maioria delas. É espantoso pensar que a morfologia dos órgãos, das asas, do bico, do crânio, dos pés teve que mudar todos ao mesmo tempo. As paleoaves passaram por processos de seleção e adaptação até que o grupo Neonirtes permaneceu e se diversificou para todos os grupos de aves modernas com mais de 10 mil espécies que temos atualmente. E esta foi mais uma grande transição que você conheceu aqui, no Prehistoric Wildlife.